Oi, gente! Nós viemos falar sobre a influência da tropicalidade no clima brasileiro. Vamos começar falando sobre o clima no Brasil. Bom, a tropicalidade brasileira se reflete principalmente nos domínios da vegetação e na sua hidrografia. Quanto à vegetação, mais de 90% era de matas e de savanas tropicais, ficando de fora somente as araucárias e os campos meridionais. O regime de nossas bacias hidrográficas é pluvial, ou seja, controlado pelas chuvas, com exceção de alguns afluentes da bacia amazônica que formam com o derretimento da neve dos Andes. Zonas de convergência são sistemas meteorológicos que têm forte influência sobre o tempo e o clima, e se caracterizam por sua interação entre eventos meteorológicos da latitude média tropical. A Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, na forma usualmente abreviada, é o sistema meteorológico do verão do Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre as partes das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o elevado volume de chuva produzido durante a atuação da ZCAS é em média atual por um período de 4 a 10 dias. Pode representar grande parte da chuva do trimestre mais chuvoso do ano. Quando a ZCAS se forma, uma extensa faixa de nuvens carregadas persiste sobre o Brasil por vários dias consecutivos, cruzando o país sobre parte da região Norte, Centro-Oeste e Sudeste. A imagem abaixo, captada pelo satélite GOES, mostra uma típica nebulosidade de ZCAS sobre o Brasil. Repare na extensa área de nuvens, manchas azuis, verdes, brancas e amareladas que corta o Brasil sobre os estados do Centro-Oeste e do Sudeste, que se prolonga pelo oceano na costa da região Sudeste. A zona de convergência do Atlântico Sul é uma grande e prolongada zona de convergência de umidade sobre o Brasil, resultado da interação da circulação de ventos de vários sistemas meteorológicos que atuam ao mesmo tempo, sendo eles frente fria na costa do Sudeste, vórtice ciclônico de altos níveis no Nordeste, sistema de baixa pressão atmosférica com sua circulação ciclônica ou horária, e ela se forma em torno de 10 km de altitude, a alta da Bolívia, que é um grande sistema de alta pressão atmosférica, onde sua circulação é anticiclônica ou anti-horária, e ela se estabelece em torno de 10 mil metros de altitude. E também temos a presença de um cavado atmosférico, que seria a ondulação na circulação de ventos no sentido horário, que ocorre em médios níveis na atmosfera, em torno de 5 mil metros de altitude. ZCAS, El Niño e Laninha são fenômenos de escala global, como El Niño e Laninha interferem na formação da zona de convergência no Atlântico Sul. As mudanças nas circulações dos ventos em diversos níveis da atmosfera, causadas pelo aquecimento, El Niño, ou pelo resfriamento, Laninha, anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial Central e Leste, dificultam ou facilitam a organização da ZCAS sobre o Brasil. Enquanto o El Niño consiste no aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial por causa do enfraquecimento dos ventos alísios, o Laninha se caracteriza pelo resfriamento anormal das águas superficiais do oceano. De forma geral, em anos de El Niño, a formação das ZCAs é dificultada, mas isto não significa que o fenômeno não ocorre. O El Niño dificulta a organização da Alta da Bolívia, que é um sistema básico para a formação de uma ZCAs. A Laninha, em geral,
facilita a organização das ECAs. A situação de neutralidade no Pacífico Equatorial Centro-Leste, isso é, sem El Niño e sem Laninha, também favorece a formação da zona de convergência do Atlântico Sul. ZCIT tem como tradução Zona de Convergência Intertropical. O que é essa zona? Essa zona é um fenômeno meteorológico que circunda a Terra, que está próximo ao Equador. Ali se encontram os ventos originários dos hemisférios norte e sul. E essa zona ela tem influência sobre o tempo e o clima, sendo uma interação entre os eventos meteorológicos das latitudes médias e tropicais. E entre as zonas de convergência, existem 4 que são principais, que atuam em todo o planeta, sendo a zona de convergência do Atlântico Sul, do Pacífico Sul, do Índico Sul e do Intertropical. O encontro dos ventos alísios. A zona de convergência intertropical é um dos mais importantes sistemas meteorológicos tropicais. Caracteriza-se por ser uma banda de baixa pressão, bem como de convergência, encontro dos ventos alísios, ou seja, aqueles gerados pela rotação da Terra e que ocupam 1/3 da superfície. Os ventos alísios se encontram em baixos níveis, quer dizer, próximo da superfície ao longo da faixa equatorial. A falta de vento ou as tempestades caracterizam o fenômeno. A zona de convergência intertropical é formada por nuvens do tipo cumulonimbus. Elas se movimentam no sentido norte-sul, ou seja, na faixa equatorial do globo terrestre. Essas nuvens, elas transportam calor da superfície para a alta troposfera e, posteriormente, para as latitudes médias. Na zona de convergência, o ar quente sobe e carrega a umidade do oceano para o alto da atmosfera. Com a formação de nuvens pesadas, frequentemente ocorrem tempestades na região próxima ao Equador. O fenômeno também pode causar calmaria inesperadamente com inatividade ou mesmo estagnação de vento, podendo durar dias. Efeitos da zona de convergência intertropical no Brasil. A zona de convergência intertropical é um sistema meteorológico que usualmente traz chuva volumosa. Elas atingem as regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste do Brasil, no período do verão. Se ocorre o El Niño, os ventos alísios de nordeste ficam fracos, com menor fluxo de umidade vindo dos oceanos. Assim, a zona de convergência intertropical sofre um deslocamento para uma posição mais ao norte do que sua posição normal. Por essa razão, os períodos de El Niño são secos quando a estação deveria ser chuvosa. Isso quer dizer entre os meses de janeiro a março nas regiões norte e nordeste. As secas dessas regiões provocam prejuízos agrícolas devido à quebra da produção, principalmente decorrente da redução do rendimento das culturas. A região nordeste, que fica ao sul da zona de convergência intertropical, sofre com secas severas. Curiosidades sobre a zona de convergência intertropical. Os ventos alísios são constantes e úmidos e sopram nos trópicos na região do Equador de leste para oeste, e por serem úmidos provocam grande incidência de chuvas. A zona de convergência é um dos mais importantes sistemas meteorológicos, e ela atua nos trópicos e é a parte integrante da circulação.